mais um vídeo no canal e presença ilustre, né? Mais uma, né? Mais uma presença ilustre no canal. O maior apoiador do Brasil está entre nós, hein? Falar que foi caro, tá? O passe saiu caro. Foi. O passe saiu caro. Ele não tá aqui 0,800. Mas, irmão, a gente tá no momento de, início de canal, então é o momento de investir. Fizemos um investimento e temos uma presença ilustre aqui. Planejamento é tudo, né, cara? Planejamento é tudo. Você se planeja para você ter os melhores perto de vocês, entendeu? Então, para mim é um prazer aqui estar com os meus camaradas. Acompanho o canal, inclusive, já mandei superchat, já tô aí junto. Mesmo. E assim, quando eu quero ter uma visão clara e tranquila sobre o Flamengo, é o canal que eu venho acompanhar. Porque às vezes eu vejo o jogo e, tipo assim, tem características das coisas que... Beleza, minha visão é uma, que eu não sou torcedor, que não acompanho o Flamengo pra caraca igual a vocês, entendeu? Vocês falam palavrão aqui? Não, pra caralho, né? Eu estranho o Flamengo falar pra caraca. Porque eu fiquei com medo. Aqui não é meu lugar, entendeu? Mas enfim, eu acompanho pra caralho, eu vejo os jogos. Uma coisa é ver os jogos e outra coisa é ter o conhecimento histórico que vocês têm. Então, eu acho importante pra caralho eu escutar aí vocês, então me ajudam muito também. Agora desandou no caralho também, né? Mas obrigado obrigado pelo feedback. Para comemorar a presença de Lucas Pedrosa, vamos falar de janela de transferências, beleza? Não só do Flamengo, não só do Vasco, mas todo mundo. Todo mundo. Da Série A. E aí vocês vão reparar aqui que temos só 18 times, porque o Galo e o Palmeiras não contrataram nessa janela, beleza? Então, são 18. Eu tenho aqui a lista para a gente ir seguindo. E aí a gente vai eleger a melhor janela. Mudou de patamar. Boa janela e janela fraca. Beleza? Beleza. E aí, assim, eu tô contando de muitos eu sei ali, mas de alguns clubes eu não tenho na ponta da língua. Eu tô a lista de todo mundo aqui. Porra, caralho. O jornalismo vive. O jornalismo vive. Isso é produção, né? Pra estar na frente das câmeras, já teve que produzir, então, pô. Exato, caralho, que leitura. Exatamente. E aí, assim, a verdade é, a lista é de ontem, beleza? Teve a contratação hoje, aí deu merda. Pedrosa deve saber. Se tiver hoje, não deve saber. Hoje só contratação livre. Ontem a gente pode se basear na janela fechada no futebol brasileiro, entendeu? Se a gente lembrar também, a gente fala aqui, mas também... É isso. E aí, Pedro, só para deixar claro para todo mundo, o que seria a negociação livre? Explica para a galera aí. Cara, é o seguinte, quando você tem a janela de mercado de transferências abertas, você pode contratar jogadores de outros times, ou seja, jogadores que estão empregados. E aí você tem uma data, que no caso desse ano foi o dia 2 de agosto, onde os clubes têm até o dia 2 de agosto para fazer o registro dessa transferência no TMS, que é um sistema da FIFA para transferência entre clubes. Quando o cara é livre, o Vasco, no caso, por exemplo, pode contratar esse jogador e inscrever esse jogador no Campeonato Brasileiro e qualquer outro time aqui da lista até o dia 25 de agosto. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. O Lanzini acabou de fechar com o River Plate, mas é um jogador que tanto foi cogitado no Vasco, quanto até teve uma pequena especulação no Flamengo. Se o Flamengo quisesse contratar o Lanzini por ser um jogador livre, poderia contratar ele daqui a uma semana e inscrever ele até o dia 25. Então, jogador livre tem até o dia 25 de agosto para ser inscrito. E até o dia 15 de setembro, se você contratar um jogador livre nesse meio aí de janela, você pode trocar um jogador que já está inscrito no seu time por outro que você contratou, entendeu? Entendi. Aí você tira, exemplo do Flamengo, vamos dizer que o Pedro saia. Abre uma vaga de jogador inscrito no Campeonato Brasileiro, entendeu? Perfeito. Sempre brilhante. Muito bem informado. E aí, começamos aqui com América Mineiro. E aí eu vou falando aqui, ó. Daniel Borges, ex-Botafogo, né? O lateral. Sim. Esteban Burgos, não conheço. Perfeito. Javier Mendes, não conheço. Aí, Paulinho Boia, o Pedrinho, ex-São Paulo, agressor, né? Perfeito. E Renato Kaiser agora foi o último contratado. A janela do América para vocês. Rapaz... Cara, eu tô na linha tênue entre boa janela e mudar de patamar até, mano. Pode ser também. Porque, assim, o Pedrinho é titular absoluto. Absoluto. Virou titular absoluto e, porra, sendo decisivo aí nas últimas rodadas, que não dá pra chamar de uma reação do América, mas, assim, em algum momento o América era o lanterninha lá e, porra, quase ganhou do Flamengo no Maracanã, inclusive mereceu ganhar. Mereceu muito. Mas empatou 1-1 e o Pedrinho é o principal jogador, o Paulinho Boia também muito útil. O Renato Kaiser acho que vai ser bastante utilizado, que é um bom centroavante.
O Daniel Borges eu acho comum ali, os outros que você citou, eu de fato não conheço. Então, assim, eu tô entre boa janela e mudou de patamar. Eu gostaria que os amigos dessem algum pitaco para eu tomar minha decisão. Cara, eu vou ficar com boa janela, tá? Porque é o seguinte, eu já acho que esse América, em campo, ele produz mais do que a tabela mostra. Eu já acho que esse América é melhor do que o que a tabela acaba traduzindo. Mas eu acho que se você for pegar o Renato Kaiser, é um jogador que é limitado? É limitado. Mas ele entrega gol. E quando você tá numa situação que tá o América, você precisa de jogador efetivo, que te traga ponto. O Paulinho Boia, eu assisti o jogo contra o Flamengo do América Mineiro, entrou muito bem, o cara veloz, o cara que consegue fazer as duas pontas e faz muito bem, então eu acho que pode ajudar bastante o América aí. O agressor que recebeu outra oportunidade agora aí, eu acho que, porra, ele só saiu do São Paulo por conta da situação, né? Sim, se não fosse a situação, ele estaria no São Paulo e estaria sendo utilizado. Então, futebolisticamente falando, eu acho que foi uma boa contratação também. O Daniel Borges é um jogador que, apesar de ser um cara mais defensivo, ele tem até uma boa bola parada. Então, pro América Mineiro, eu acho que foi uma janela boa. Eu acho boa também. Tipo assim, por exemplo, o Renato Kaiser é uma boa contratação, mas o Mastriani é bom jogador, tá ligado? Tá jogando lá, tá metendo gol, caralho. Tá, beleza, justo. Então, aí não mudaria de patamar, né, nesse quesito. Então, beleza. Atlético Paranaense, que chegou com Arthur Vidal, Bruno Zapelli, o Kaká, o zagueiro. O Bruno Zapelli é o meia argentino? É o meia. O meia argentino, que é uma promessa do caralho, mas eu não conheço, tá ligado? Se eu não me engano, é a maior contratação da história do CAP, em valores. Sim. Kaká, o zagueiro, que era do Cruzeiro, não sei se vocês lembram. Lembro. E Lucas Esquivel, o lateral esquerdo, já tá jogando, tá sendo titular. Cara, eu vou botar no boa janela, pra mim, porque ali, porra, o Vidal acho que não vai contribuir tanto assim não, tá? Acho que pode até ser útil, mas acho que não vai ser foda. Mas, por exemplo, o Esquivel, o Atlético praticamente tava sem lateral esquerdo, já tá jogando titular. O Kaká é um zagueiro promissor, né? No Cruzeiro lá, ele tinha muita expectativa nele. E trouxe uma promessaça aí, que, enfim, a gente não conhece, eu não conheço, mas sempre vale. Acho boa janela. Não acho que muda de patamar. Tô nessa. Acompanho o relator. Você foi perfeito, sucinto e assino embaixo. Eu assino também porque eu acho que a questão do Atlético é que o Atlético já tem um bom elenco. Você tem poucas lacunas do elenco do Atlético, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Vitor Roque, vai sair ou não vai sair? Não vai sair. O cara vai ficar mais um ano praticamente. O Canoba é um baita de centroavante. O meio do Atlético com o Christian, com o Eric, o próprio Fernandinho que vem jogando. Até o Hugo Moura, que está no banco de reservas, é um bom volante. Então, o Vidal também, ele entra muito mais como uma peça para fazer parte de um projeto que já está acontecendo. Na zaga, você tem bons jogadores também, o próprio Pedro Henrique, o Thiago Heleno. E a lateral esquerda era uma lacuna de fato. E o Zapelli, cara, é uma aposta, né? Saiu o Terãs e ele vem pro lugar do Terãs, inclusive. Sim. Então, assim, é uma aposta que... Eu sempre falo isso aqui, cara. O time brasileiro que contrata estrangeiro, ele tem que entender o seguinte, irmão. Pelo menos 6 meses para esse cara se adaptar. No mínimo. Pelo menos 6 meses. Porque nosso futebol tem um nível superior, fora tudo que envolve realmente entrosamento, língua... Tudo isso, cara. E eu uso sempre o exemplo do Aras, que chegou em 2021 e só foi explodir em 2022. E hoje é um dos melhores do Brasil. Joga muito. Joga muita coisa. Beleza, vamos só para segurar a nossa audiência. Porra, vocês já conhecem, né? Galera, principalmente aqui do Rio. Né? Mas hoje o cara já é, porra, nacional, tá em TV aberta aí. Pedrosa tem muito relacionamento com, porra, empresários e agentes, jogadores. Então... Até o final do programa ele vai revelar algumas coisas de bastidores aí de negociação, tanto que pode acontecer, quanto coisas que muita gente não sabe, mas rolaram algumas negociações e o negócio não foi fechado. Então aguenta aí até o final que ele vai revelar algumas coisinhas de bastidores. E para quem quer saber como apurar, porra, como é que eu começo isso? Porque, cara, de fato, isso é, porra, eu trabalhei muitos anos na TNT, né? Enfim, tinha um cargo de gestão de equipe, então muita gente, quando começava, porra, vinha falar comigo, porra, Bruno, tô tentando aqui, só que ninguém me responde, ninguém me atende, etc, etc. E de fato o início é muito difícil. Acho que o Pedrosa, porra, mais que ninguém já deve ter tido muito telefone desligado na cara, muito, como a gente pode dizer, muito ESC no WhatsApp, que o cara só ignora. Então... mais um pouquinho mais para o final da live, ele vai dar dicas de como ser um bom apurador, porque, enfim, já trabalhamos juntos.
e eu falo sem medo de errar, um dos maiores que eu conheço no país, tá? Não tô falando só de Rio de Janeiro, não. Tem um talento bizarro para conseguir receber informações. Mas eu sou casado, tá, Bruninho? Só... Perfeito. Já me comprometendo? Como o Vasco sou amigo da sua esposa, gente boníssima. Perfeito. Minha amiga pessoal. Como a gente está prometendo agora, como o Vasco é o último aqui, não do campeonato, tá? Da também é. No caso. Mas não é por isso que eu falei. Vamos falar um pouquinho da situação do Vasco, tá? Separar pelo menos uns 5 minutinhos ali para falar do Vasco legal aqui. Justo. Porque merece. Bahia. Bahia trouxe Adriel, goleiro do Grêmio, por empréstimo. Camilo Cândido, não conheço. Gilberto, lateral. Léo Cittadini e Rafael Ratão, que também não conheço. E aí? Boa janela, né? Cara, vai, Bruninho. Então, tendo a falar boa janela, mas assim, pelo que o Bahia virou, né? Que o Bahia agora é mais um clube do grupo City. E, pô, o Bahia tá mal no campeonato ali, tá flertando com a zona de rebaixamento. Tá na zona, né? Porra, eu esperava mais, assim. Eu esperava mais. Eu até, enfim, na época de esporte interativo, eu tive bastante contato com um dos maiores influenciadores de Bahia a nível nacional, que é o nosso Matheus Barbaço. E ele tem muita informação lá e tal. E, cara, a galera tava esperando uma janela melhor para esse meio do ano, assim como a torcida do Vasco, né? O Pedrosa vai falar mais para frente, estava esperando. E eu acho que deixou um pouco a desejar, apesar de reconhecer que, cara, o Gilberto eu achei uma baita contratação. Inclusive, o seu clube de regatas Flamengo, que tem deficiência na lateral direita, eu acho, principalmente pelo esquema do Sampaoli, que gosta de jogar com lateral direito espetado, que é o caso do Wesley, velocidade, criação. Eu acho que era um nome que poderia estar muito bem no radar do Flamengo e, enfim, não vi nenhum momento o Flamengo tendo interesse nele. Eu acho que um baita reforço. O cara jogou no Benfica e não foi aquele caso do lateral que bateu lá, voltou, não jogou. O Gilberto atuou bastante no Benfica, principalmente com o Jorge Jesus, assim, tendo destaque em vários momentos, até de Liga dos Campeões. Então, assim, é um baita reforço. Acho que o Marcos Felipe é um goleiro ok, mas às vezes falha, e por isso eles trouxeram a adaptação ali do Grêmio e tal. Pô, a atuação do Marcos Felipe contra o São Paulo surreal. Foi uma das maiores do Campeonato Brasileiro, Perfeito. Tá? Teve vagabundo que perdeu até dinheiro na Meu Deus do céu. E contra o Grêmio na Copa do Brasil, tinha agarrado pra caralho, pô. É que o Grêmio passou. Mas tinha agarrado pra caralho. Mas ele é o tipo de goleiro que faz, defesas absurdas, tem partidas extraordinárias, mas às vezes toma uns golzinhos assim que é bem foda, e por isso eu entendo até esse lado da torcida do Bahia que é meio frustrada, assim, que reclama bastante dele. E o Adriel parece um baita goleiro, assim, revelação do Grêmio, teve alguns problemas extracampo lá, por isso que não teve continuidade, chegou a ser titular com o Renato Gaúcho. Então, assim, são bons jogadores, mas eu fico nessa porque a torcida esperava mais. Aí você citou aí o Ratão e tal, não conheço a fundo. O Léo Cittadini é um bom jogador para elenco, assim, também. Eu fico eu fico ali mais no fraca pela expectativa, mas o Pedrosa vai decidir essa aí. Mano, eu ficaria com boa janela porque eu acho que não é a janela que as pessoas estavam esperando. Eu acho que desde o início, quando o Bahia se transformou SAF, as contratações que eles fizeram inicialmente já tinham dado indícios de que o Bahia não faria grandes movimentos de craques no mercado. Entendeu? Quais eram os movimentos do Bahia? Jogadores muito jovens, que inclusive eram do próprio Grupo City, o caso do Arthur Salles, que até saiu agora, entre outros, e jogadores já... Kaique também é outro, e esse moleque tá fazendo muita falta pro time do Bahia, porque ele tava jogando jogando de 10, inclusive. Maluco, bom de bola demais. Grave, né? Lesão grave, tava jogando muito. Inclusive, cara, eu tenho certeza que assim, certeza não, mas eu sugiro, assim, passa pela minha cabeça de que se o Kaique tivesse em campo contra o Grêmio, antes dele se lesionar, o Bahia poderia ter muito mais chances de passar. Eu acho que a lesão do Kaique desmoronou o Bahia naquela situação. E aí você olha para outros jogadores, como o Iago Felipe, os caras mais cascudos, o próprio Canu, que agora acabou de ser comprado definitivamente, são caras mais cascudos dentro do futebol brasileiro e trouxeram jogadores mais jovens. Aí você olha para a segunda janela, eu olho o Gilberto com uma baita contratação. O Léo Cittadini, que inclusive foi especulado no Vasco, o Vasco fez proposta e ele optou por ir por Bahia. Por mais que ele conviveu com muitas lesões, é um bom jogador para nível de futebol brasileiro, acho um bom jogador, fez história lá no CAP.
E o Rafael Ratão é uma incógnita, né, mano? Porque era um moleque que tava lá no Toulouse, da França, teve poucos momentos, assim, de destaque, de fato, mas todo mundo que é de departamento de scout fala muito bem dele. Inclusive, até o Botafogo fez uma sondagem pelo próprio Rafael Ratão. Então é aguardar. Eu não gostei dele da estreia contra o São Paulo, tá? Não gostei mesmo. Mas eu acho que é um cara que tem que aguardar para saber. Eu ficaria no boa janela por conta do Gilberto. Justo. Eu acho isso também. Botafogo. Cara, o Botafogo trouxe 2 jogadores apostas, né? Diego Hernandes, que é meio atacante, né? E o Matheus Ponte chegou agora lateral, tem 20 anos, se não me engano, uruguaio. Muito bom. Então, eu não tenho elementos para dizer se é boa janela ou não, porque são 2 apostas, tá ligado? Fala que é fraca, o maluco pode jogar pra caralho daqui a 6 meses e eu ficar de otário. E tem o Valentim Adamo também, que eles pegaram, da 2ª divisão do Uruguai, um centroavante. Pode crer. Então, assim, a verdade é essa, tá? Eu não tenho elementos para não tenho conhecimento para falar da janela do Botafogo, verdade é. Cara, eu tô contigo, mas eu acho que eu botaria boa janela, porque, assim, o scout do Botafogo me faz acreditar neles. Depois do trabalho que eles fizeram para construir esse time. E, assim, porra, beleza que o Botafogo agora é uma SAF, tem dinheiro para pagar, para bancar altos salários, mas a maioria desses jogadores vieram a custo zero. Beleza que deve ter luvas ali e tal, mas se você for pegar caso a caso, foi, enfim, aquele monitoramento do mercado, viu oportunidades ali e trouxe muitos jogadores que estavam fora do radar do futebol brasileiro. E do nada, aí quando surge, a galera fica, caralho, quem é esse malandro aqui? E começa a botar aqui no YouTube para ver vídeo e tal. E aí, porra, Eduardo, Tiquinho Soares, porra, o Perry, Adrielson. Enfim, cara, bizarro. Então vou dar esse voto de confiança aí e vou botar a boa janela por essa questão do scout do Botafogo que tá dando show até agora no mercado desde que o Botafogo virou SAF. Eu fiz a Copa do Mundo lá na Casa TV, né, a Sub-20. E o Uruguai foi o campeão. O Matheus Ponte é titular da lateral direita do Uruguai, né, nessa competição, né? E os 2 laterais, o Matheus Ponte e o Maturro. O Maturro é um lateral esquerdo alto, joga no Genoa, da Itália, que inclusive é até clube da 777, igual o Vasco. O Matheus Ponte, os 2 foram destaques porque eles jogavam com 3 zagueiros e às vezes um volante que descia para ser terceiro zagueiro, e ele liberava muito os laterais. Inclusive o Uruguai não era nem favorito desse Mundial e conseguiu ser campeão. E o Matheus Ponte, diferentemente dos laterais que o Botafogo tem hoje, no caso do Di Plácido e o próprio Rafael que se machucou, ele é um cara mais alto, ele é um cara que eleva também essa estatura, além de ter qualidade para jogar. Porra, 20 anos, o Botafogo acho que pagou 10 milhões de reais nele, e assim, bem pagos, porque é um moleque que tem muito potencial. Eu até conversei, se eu posso falar, não tem problema nenhum, eu conversei com o André Mazuco, porque essa negociação ela estava meio em xeque. O Botafogo tinha procurado outro lateral mexicano que eu não lembro agora o nome exatamente. E aí tinha acertado com o Matheus Ponte. No dia de mandar as passagens para ele viajar, ficou meio assim. Aí o John Textor foi e deu ok. E aí mandaram a passagem, eu falei com o empresário dele. E aí ele falou, Pedrosa, é o seguinte, a gente está trazendo um jogador aqui para o futuro, mas eu não duvido nada desse moleque já acontecer nessa temporada ou até na próxima, e ele já assumir a titularidade do Botafogo. Então eu acho que é uma boa janela. Ó, vamos tentar dar uma aceleradinha em relação aos outros clubes, porque eu queria, porra, no Flamengo e no Vasco a gente dedicasse um pouquinho mais de tempo. Boa. Beleza? Show. Bragantino Matheus Gonçalves e Lucas Rafael, os 2 por empréstimo. Cara, assim, eu acho uma janela fraca, tá ligado? Assim, não é uma janela para chegar e jogar, tá ligado? Sim. 2 apostas. Apesar do Matheus Gonçalves ser gênio, beleza? Gênio. Craque. E o Bragantino tá bem, né, mano? Às vezes você não precisa mexer tanto. Total, tá pra caralho. Sem juízo de valor, né? Às vezes a janela é fraca porque não precisa. Isso. Corinthians, que trouxe Veríssimo e Matias Rojas. Muito bom. Muda de patamar. Eu acho. É porque, assim, a gente tá contando só quem traz, né? Perdeu o Roger Guedes, e no fim o balanço pode ser negativo, mas... Não, só quem traz. Vamos utilizar esse recorte. Cara, tem que ver como o Veríssimo vai voltar, mas assim, voltar 80% já é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Então, exatamente. E o Rojas é muito bom de bola, mano. Muito bom de bola. E o trabalho que o Lucha tá fazendo de revelação dos moleques da base tem dado um suporte muito grande pro Corinthians de não precisar buscar algumas posições, entendeu? Caralho. Então eu acho que esses 2 nomes aí mudam o patamar do Corinthians. Também acho. Tá ligado? Pelo menos para as posições deles, né? Sim.
Curitiba. Cara, eu não conheço a maioria, tá? Diogo Oliveira, Edu, Fran Sérgio, Rainer, Lucas Barbosa, Maurício Garcês, Reinaldo e Sebastián Gomes. O Diogo já até fez gol, né? Exato. Fez gol e o Fran Sérgio veio do futebol francês, se eu não me engano. Foi especulado no Vasco também esse jogador, mas tem sido reserva lá. Eu acho que o Coritiba, mano, pra mim a boa janela, porque eu acho que a grande mudança do Coritiba foi ter saído o Zago. Porra, entendeu? E os moleques começaram a desempenhar, o Bruno Gomes jogando pra caramba, o Andrei também é bom jogador. Esse Diego que fez o gol aí contra o Fluminense também é bom jogador. O Edu, cara, o Edu é aquele que era do Cruzeiro, pô. Isso. Entendeu? Porra, chegou a ser artilheiro da Série B. Centroavante. Foi muito bem no Cruzeiro, mas antes ele foi artilheiro pelo Brusque, talvez. Brusque. Foi Brusque. Série B que o Vasco jogou. Fez gol no Vasco. Fato raro. E, cara, e tem um que não tá aí, que veio um pouquinho antes, por isso talvez não esteja nessa janela, que está vestindo a camisa 10 do Coxa, que é o Marcelino. Mano, não conhecia, argentino, jogava na MLS, se eu não me engano. Caralho, muito bom jogador, mano. Muito bom jogador, Rapidinho. Camisa 10, que tá fazendo muita diferença pro Coxa ali nos últimos jogos. É boa janela, então, né? Vamos lá, Cruzeiro. Cruzeiro trouxe Arthur Gomes, do Sporting, Elibelton Palácios, lateral, João Marcelo, Lucas Silva, volante, Matheus Pereira, meia, muito bom, Paulo Vitor e Rafael Elias, o papagaio. Para mim, cara, assim, botando ali expectativa e realidade do que o Cruzeiro poderia fazer, para mim, briga para ser a melhor, tá? Briga para ser a melhor. Cara, você tem um bom ponto. Enfim, eu tenho um favoritinho na melhor, mas se quiser jogar lá em cima pra gente discutir no finalzinho ali rápido, mas assim, só o Arthur Gomes e o Matheus Pereira, eu imagino que, por exemplo, o Pedrosa pode falar melhor, se o Vasco anuncia esses dois jogadores, a torcida já é abraçada de uma forma diferente, né? São elogio puro. Que fariam diferença, assim. Então, eu votaria com 2 patamar, mas se você quiser jogar lá em cima para ter essa discussão... É porque, para adiantar, porque vai ter o São Paulo, vai ter as paradas mais pesadas, né? A do Inter é bem boa também. A do Inter, para mim, vai ser Inter ou São Paulo, a melhor, tá? A gente vai ter que discutir. Mas eu acho que dá para deixar o Cruzeiro não mudou de patamar, mas, assim, talvez seja o time que realmente mais mudou de patamar. Mesmo com o São Paulo. Não é o São Paulo, mas é porque, caralho, Mac, tu não imaginava que o Cruzeiro fizesse uma janela robusta. E fez. O cara mapeamento de scout. Porque enquanto quem não conhece tanto não acompanha, o cara que não acompanha um pouco da Premier League, desculpa, não pode dar muita opinião de nada, né? Porque a gente tá falando de mapeamento de um meia, caralho. O cara acabou de sair da Premier League, o Cruzeiro consegue contratar ele numa negociação boa, milionária, mas que o cara jovem, que tem poder de revenda, é uma baita contratação. E o Arthur também é outro. Inclusive já tá fazendo gol, né? Já fez dois, pô. Então, eu tô no mudou de patamar, fechou. Seguindo aqui pro Cuiabá. Trouxe o Cleison, Derek Lacerda e Lucas Mineiro. Lucas Mineiro volante? Eu acho que cara. Deixa eu ver. Lucas Mineiro, Cuiabá. Volante, Lucas Mineiro. Meu Deus, sei quem é essa fera. Jogou no Gigante. Jogador de 27 cara, anos. Rapidinho, para falar do Cuiabá é o seguinte, para mim quem muda o patamar do Cuiabá se chama Antônio Oliveira, o técnico. E aí eu não sei se considera janela. Assim, porque se for falar de nome de jogador, acho que é fraca. Agora, o técnico muda o patamar do Cuiabá. Não à toa o time tá com 25 pontos, se eu não me engano. Sim, eu contaria só jogador. Não sei qual critério também. Então é fraco. E para mim é fraco também. Fraco. E aí, Flamengo, né? Com Alan... Malvado? O Mingau. Coisa ruim? Com Alan, com Luiz Araújo e com Agustin Rossi. Pra mim é uma boa janela, tá? É uma boa janela, mano. Mas assim, passa longe de mudar de patamar. Faz nem cosquinha no patamar, tá ligado? Obviamente não muda de patamar. Agora, eu acho também que existe uma... É quase que uma maluquice com o negócio de contratação, tá ligado? Porque, tipo assim, o Flamengo tem um time excelente, todo mundo concorda, todo mundo acha o elenco do Flamengo muito bom. E aí o Flamengo, tendo um elenco muito bom, vai lá e tenta jogadores muito difíceis para mudar de patamar, realmente. Aí tenta o Claudinho, tenta o Wendel.
E é natural que às vezes não dê, pô. Beleza, não deu. E aí não é para se desesperar. Beleza. Continua com o melhor elenco do Brasil, segue em frente, segue a vida, na próxima janela tenta de novo. E trouxe assim o Alan, que eu acho que vai ser titular do time. O Luiz Araújo, eu acho que é um jogador de característica que o Flamengo não tem, que é um ponta direito. Cara, o momento que eu preciso tirar o sol da minha cara aqui, mano. Fica à vontade, veio forte. Calma aí. E o Rossi, eu acho que assim, a galera tá tratando como uma contratação fraca, porque o Matheus Cunha tá resolvendo, tá ligado? Porque, pô, quando tava o drama do Santos, ele tava contando os minutos pro Rossi chegar. Então, eu acho uma boa janela. Eu tô em boa janela também, principalmente, cara, porque foram pedidos do treinador. Um treinador que chegou na metade da temporada. Então, assim, quando o cara chega e pega um elenco que tá com outra metodologia física, que tá com outro tipo de trabalho, e pede jogadores e esses jogadores chegam, isso tende a ser um bom sinal. Eu acho que o Flamengo, para mudar de patamar hoje, ele tem que contratar craque. E craque nessa janela aí só seria o Claudinho. Se o Claudinho viesse, o Flamengo mudaria de patamar. Entendeu? Mas, de resto, eu acho que é uma boa janela para as lacunas que precisam ser preenchidas. Agora, o Bruninho chamou atenção para a lateral direita, eu chamo para a esquerda. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo, mano. Porque o Felipe Luiz, apesar de ser craque, e eu sou completamente adepto ao futebol do Felipe Luiz, é um cara que mais cedo ou mais tarde você não pode contar com ele o tempo inteiro. E o próprio Ayrton Lucas, que exige muito do físico, vira e mexe, ele tem uma lesãozinha muscular. Então, assim, cara, eu acho que o Flamengo deveria pensar nessa lateral esquerda para a próxima temporada. Eu concordo. Seguindo aqui, Fluminense. Fluminense veio com Danielzinho, com Diogo Barbosa, com Léo Fernandes, com Marlon, com Ione Gonzalez. Boa janela. A torcida do Fluminense chegou a reclamar dessa janela, né? Chegou a reclamar. Pô, eu achei bem boa, mano. Eu achei boa, cara. O Danielzinho ali, pô, que a galera não... Acho que a maioria dos torcedores não gosta. Mas, pô, é muito estilinho do Diniz, tá ligado? Acho que vai jogar bem com o Diniz. O Diogo Barbosa, tecnicamente, ele é bom lateral, cara. Ele fez últimas temporadas muito ruins, é fato. Mas ele, tecnicamente, é bom lateral. O Marlon é excelente zagueiro. Excelente. É verdade que eu não vejo jogar legal tem um tempo. Mas, pô, desses zagueiro. Eu acho que é o único que chega pra ser titular, né? E o Léo Fernandes... brigar com o Felipe Melo ali. O Léo Fernandes, as poucas vezes que ele entrou em campo, por enquanto, achei muito bom. Bom. Então, acho boa janela também. Também acho. Tô nessa. Tô no boa janela e acho que a melhor notícia para o torcedor do Fluminense foi como o Diogo Barbosa iniciou bem esses primeiros 3 jogos dele. Eu acho que é uma posição carente pra cacete, mas eu acho que o melhor reforço do Fluminense vai ser a volta do Alexander. E aí é uma volta que volta a colocar também o Fluminense em outro patamar. E então, o Léo Fernandes também é um cara que eu acho que pode render muito, maluco de bastante qualidade, e o Fluminense costuma se dar bem com o gringo, né? Também acho. Sim. Também acho. Seguindo aqui pro Fortaleza, também muito jogador que eu não conheço, tá? Gonzalo que é o Machuca. O bom Machuca. Então, Gonzalo Escobar, Cauã, Imanol Machuca, Marinho tá aqui ainda, Pedro Augusto e Tobias Figueiredo. Enfim. Não conheço a maioria também, mas assim, o Machuca, se eu não me engano, foi a maior contratação da história do Fortaleza, jovem promessa. E, cara, o Marinho chegou lá e chegou sendo titular, né? Nem sei se é justo ou não, tá? Diga-se de passagem, já diria craque Neto, porque eu acho que, tem bons valores ali na frente, o Fortaleza, o Caleb ali, tem o próprio Guilherme, que joga mais pela ponta esquerda, mas ali pelo lado direito, tem o Pikachu, o Caleb, o Marinho chegou jogando, enfim, não sei se ele chegou com esse patamar, mas, cara, achei, no geral, uma boa janela, assim. Se o moleque der certo, e assim, pro Fortaleza investir, a grana que investiu é que tá apostando bastante no moleque, o Marinho acaba sendo um reforço ok ali, bom, né? Porque, é porque a gente ficou com muita imagem do Marinho do Flamengo, mas, o Marinho, sei lá, 3 anos foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Nem sei se ele foi... Da América, ele foi rei da América. Caralho, rei da América, de fato. E assim, com muita justiça, porque ele jogava pra caralho. A galera que gosta de jogar cartola, inclusive o som deles, irmão, o jogo na Vila, esquece, Era Marinho, certo. Que era gol certo, o maluco finalizava 10 vezes por jogo, é bizarro. Irrita pouco também. Mas irrita um pouquinho além da conta esse rapaz.
Mas enfim, boa janela do Fortão. Eu não tenho muito elemento para falar dos outros também, eu não conheço. Então, eu tô nessa, eu tô com pouco embasamento. Eu prefiro acompanhar os relatores aí. Tem que fazer. Goiás. O Goiás veio com Alano, Anderson de Oliveira, Igor Meritão, João Magno, Luiz Oyama, Matheus Babi e Rafael Guzzo. Cara... Rafael Guzzo jogava com o nosso amigo, né? O Julião. É verdade. Jogava lá no Vizela. Vizela. Cara, eu conheço o Luiz Oyama e o Matheus Babi, que eu acho boas contratações, mas... Sim. Enfim, também tem um tempo que eu não vejo, né? O Matheus Babi, mó tempo parado, né? O time do Goiás, com todo respeito, ele é gerado no chat GPT, moleque. Tu pega a escalação do Goiás, é sacanagem. Eu não tô falando isso que eles são ruins, não, mas é bizarro como é cheio de desconhecido. Eu prefiro me abster aí dessa janela. Eu tô nessa também, mano. Eu vou fraca. Desculpa o torcedor do Goiás aí, mas é o que a gente tem para oferecer. Grêmio. Kaique, Iturbe, João Pedro, Luan, Lucas Bessossi e Rodrigo Eli. O YouTube, boa janela. Cara, eu acho boa janela. O YouTube, eu não sei exatamente o que esperar do YouTube, mas, tipo assim, o YouTube já foi o nome da vez, né? No futebol mundial, assim. Caralho, esse moleque novo vai ser pica, vai ser bizarro. Não foi, né? Já tem, deixa eu ver quantos anos o YouTube tem. Deve ter uns 32 já, sei lá. Uns 30 aninhos aí, se não me engano. Eu vi recentemente. E o Rodrigo Eli é um zagueiro ali, que inclusive foi revelado no Grêmio, né? Aliás, foi anunciado agora há pouco, do que a gente está gravando aqui. O YouTube tem, cadê? 30 anos. 30 anos. Uma idade boa ainda. Boa janela, acho que é uma boa janela do Grêmio. Sim. Não, e o João Pedro é o principal delas, né? Acho que vai chegar jogando. E de fato o Grêmio tá precisando desse cara para encostar ali no Soares e tal. Tem um de trinca, tem 4 homens de meio campo ali que o Grêmio tem jogado com 3 zagueiros, né? 2 alas. E aí tem 4 carinhas ali que ficam rodando no meio campo e um deles mais próximo do Soares, que é o Bitelo, que joga muita bola. Inclusive, vão surpreender se o Grêmio conseguir segurar, porque eu acho que o Grêmio não tá nadando em dinheiro. E aí, quando a gente lê muito da imprensa gaúcha, o jogador que o Grêmio aposta para ter a sua saúde financeira estabilizada, né? Porque, enfim, os clubes sempre precisam disso. Todo o balanço no início do ano prevê um valor considerável em vendas, e aí o Grêmio aposta no Bitelo, mas se conseguir segurar vai ser, excelente. Então tem ali o Carbajo, o Vila Sante, caralho, qual outro gringo? E o Cristaldo, muito bom, essa trinca de gringos, muito boa. Que não jogaram nada contra o Flamengo, inclusive. Perfeito, importante. Porque, tipo assim, cara, eu falei até no programa essa porra. Falei, mano, o Flamengo fez uma boa partida? Fez, muito boa partida. Mas o que o Grêmio não jogou porra nenhuma foi sacanagem. O Grêmio jogou muito mal contra o Flamengo, mano. O Vila Sante é muito regular, tá ligado? Joga bem todo jogo ali, não é espetacular, mas ele nota 8, 7,5 todo jogo. Assim. O Fabrício Bruno engoliu o Soares, mas às vezes que o Fabrício Bruno não tava na bola, o Soares quebrou a bola também, pô. Perfeito. Partida muito ruim do Grêmio. Concordo. É isso, né? Boa janela e vamos seguir, né? Internacional. Aí estamos falando de uma janela importante. Top. Bruno Henrique, volante. Ener Valencia. Sérgio Rocher, o goleiro. E não está aqui, mas o Arangues também chegou. Um pouquinho antes, né? Foi contratado antes, mas está começando a jogar agora. Cara, eu acho uma janela de muito impacto, mano. De muito impacto. Tipo assim, eu não sei como botar o Bruno Henrique, por exemplo, que a gente não vê há muito tempão. Só. O Arangues... Cara, quando você faz 4 contratações e, tipo assim, aí foi o que você falou, né? O Bruno Henrique tem que esperar, mas 3 chegam como titulares absolutos. Pô, a briga mudou de patamar, já é certo. Mudou de patamar. Mas aí acho que dá pra botar lá em cima e discutir no finalzinho se é melhor ou não, porque é bizarro. Beleza. Vamos pro Santos aqui. Santos. Chegou Dodô, chegou Jean Lucas, chegou João Basso, zagueiro, não conheço. Chegou Julio Furch, o centroavante lá que estava no México, né? Estava no México? Isso. Sim. E o Nonato... México-Peru. Não tô na dúvida entre os dois. E o Nonato, volante do ex-Inter. Mudou de patamar pra caralho, né?
o Santos. Mudou de patamar. Muda. Até porque também, se chegasse alguém, porra, que conseguisse respirar e correr ao mesmo tempo, já mudava. Foi o que você falou, Jean Lucas chega para ser titular absoluto, o Dodô chega para ser titular absoluto, o centroavantão lá vai acabar jogando se o Marcos Leonardo sair, né? Cara, inclusive, como é que tá para europeu contratar? Ainda tá aberto, Pedro? Tá aberto. Tá aberto. Ou seja, draminha, então, para os clubes brasileiros. O que eu tenho informação é que o David Washington vai sair do Santos, tá? Sério? Proposta da Europa. Talvez segure o Marcos Leonardo, então, né? Porque eu tava achando que iam liberar para... Tem 3 clubes interessados. Cara, se venderem os 2, bizarro. Tem 3 clubes interessados no David Washington. O PSG, o Chelsea, para emprestar para o Strasbourg lá, que é o clube satélite, né? E o Mônaco também. E ele vai tirar passaporte italiano agora. Então, tipo assim... Joga muito, hein? Já ajuda. Joga muito. Elegante esse moleque. Muito. Sim. E eu acho que o Nonato também chega para ser titular nesse bonde aí. O Nonato chegou também. Vai jogar. O Santos tá arrumando de não cair de novo, né? Sempre, caralho, por esse ano não vai ter como, esquece. O Santos tá o problema lá tem sido o clima, né? Com o Paulo Turra. Mas eu acho que já tem time para brigar. Vamos lá, São Paulo. Alexandre Pato, Rames Rodrigues e Lucas Moura. Essa janela aqui, há 10 anos, poderia ser do Real Madrid. Poderia. Pato, Rames e Lucas Moura. Só isso. A melhor. Então, tendo o Colorado ali... É que eu acho, mano, tipo assim... Eu acho que os dois vão chegar... o Pato não, né? Já chegou, já tá um tempinho, eu acho que não vai ser titular. Mas, assim, acho que Rames e Lucas vão chegar jogando e, assim, caralho, se chegarem no nível... pelo menos 80%, mano, do que já foram um dia. Cara, foi o que eu falei. Eu tuitei essa porra até assim que foi confirmada a contratação do Lucas. Eu acho que, beleza, de elenco ainda vai ficar um pouquinho atrás, mas os 11 ali, mano, o São Paulo vira esquadrãozinho, assim, mano, brigando com os principais times do Brasil. Porque assim, o Lucas Moura até outro dia tá jogando em alto nível na Europa, o Rames um pouquinho mais de tempo, mas eu acho o Rames muito diferente. Inclusive, tem um ponto, né? Porque já foi tempo que a gente falava assim, os caras vêm lá de fora, vão deitar. Eu e o Pedro, a gente sempre falava sobre essa porra também. Só que, mano, de uns tempos pra cá, assim, tem maior galera que tem vindo cheio de expectativa e não tá deitando. O Tyson veio cheio de expectativa, jogou bem no Inter. Vidal, porra. Vidal não andou. Eu achei que... eu achei pra caralho que o Vidal pudesse ser até meio que um... Sei lá, meio que o Modric é hoje. Tipo assim, um cara veterano... Não no nível, obviamente. Entendi. Mas também achei isso. Eu também achei jogar até os 38 anos aqui, sobrando. Tipo o que o Fernandinho faz aqui. O Exato, Fernandinho é desse nível. Melhor comparação, porque vagabundo vai cortar, vai me fuder. Mas não viu bola e no Atlético a torcida já tá reclamando. Então, enfim, esperar um pouquinho para ver, mas, cara, 2 contratações que mudam o patamar. O Lucas, mal ou bem, as pessoas até esperavam um dia voltar pro São Paulo e tal. Mas, cara, o Rames, assim, ficava um bagulho, torcida do Vasco, contrata o Rames, torcida do Flamengo, mas ninguém, de fato, fez menção que ia contratar o Rames e o São Paulo trabalhou quietinho, inclusive tem 2 meses de negociação e do nada, Rames, surpreendendo a todo mundo. Então, acho que se tiver que votar entre as duas aí, eu coloco a do São Paulo, porque os caras têm um talento maior do que os talentos do Inter, né? Tem mais talento a oferecer. Eu acho que é assim, se todas do Inter derem certo, o Inter vira um excelente time. Se todos do São Paulo derem certo, o São Paulo pode ser campeão de qualquer coisa. É São Paulo Galáctico, tá? É São Paulo Galáctico. Porque, assim, tem um outro ponto, que agora o Inter tem também um bom treinador, mas o Dorival, com talento na mão, é sacanagem. O Dorival monta o Santos do Neymar e do Ganso. O Dorival faz o que fez com o Flamengo na metade da temporada passada. É jogo muito, mas muito funcional. Organizado, mas funcional, priorizando o talento. E tem um outro ponto, cara. Para pensar, mano. Imagina. Lucas, Caleri, Rames Rodrigues e o Pato. Porque, assim, o Luciano é o titular e vem jogando pra caramba e tal. É um baita de um jogador. Ídolo do São Paulo e tal. Mas, em nível de bola, ele é reserva do Pato. Entendeu? Em nível de talento técnico. Sim. E eu não sei se vocês viram os primeiros jogos do Pato. Ele é muito diferente, mano. Ele é bizarro. Ele é muito diferente. Ele é outro nível, porra. É surreal. Ele é bizarro. É bizarro aí. E aí eu lembro do São Paulo que fez sucesso com o Pato, que é o São Paulo do Ganso, do
do próprio Pato. Se eu não me engano, o Luiz Fabiano também pegou um pouquinho. Pô, Kaká, Ganso, Luiz Fabiano e Pato, era o quarteto. Porra, tá de sacanagem, entendeu? Ainda tinha o Allan Kardec ali como opção. Então, assim, mano, é o quarteto pesadão, tá ligado? Com como é que é o nome do uruguaio? Raçudo pra cacete. Puta que pariu, joga muito também, muito bom de bola. Aí tu vai pro banco, aí tem o Nestor, tem o Alisson, tem o David. É um time chato demais, mano. Chato demais. Concordo pra caralho. Acho que é melhor mesmo. E aí chegamos nele, né? O gigantesco, enorme, caralho, colossal o tamanho. Que veio com Jefferson, veio com Maicon, veio com Medel, veio com Pablo Vegetti, veio com Paulinho, Paula, veio com Praxedes, veio com Sebastião Ferreira, veio com Serginho. Junta todo mundo. E aí, Pedrosa? E o Rossi agora? O Rossi fechou hoje. Fraca. Búfalo Rossi. Janela fraca. Ó, eu vou te dar um exemplo do quão fraca é essa janela. Tem 2 jogadores que você citou aí, o Maicon e o Serginho, que o novo treinador, um deles, não vai utilizar, não quer utilizar, que é o Maicon. É bizarro. E o segundo, que é o Serginho, nem relacionado tá sendo. Então, assim, já mostra o quão fraca é essa janela. Aí tu vai pro Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, reserva do Piton. Vai mudar porra nenhuma na vida do Vasco. Entendeu? Aí o Medel, acho que é uma boa contratação, acho que não vai resolver nada também ofensivamente. É um cara que tem dificuldade com a bola no pé, apesar da gente saber da experiência dele. Porra, Vegetti. Esse é um artilheiro lá do Belgrano, sai de lá como ídolo, inclusive. Mas não é um jogador, meu Deus, badaladíssimo. Muito pelo contrário, ele vai ganhar o maior contrato da vida dele agora. É a maior chance, o cara chegou emocionado aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, repito o que eu falei sobre todos os estrangeiros. Você ainda tem que ter um tempo de adaptação. O que me dá uma tranquilidade maior é que ele é um cara mais experiente, era um líder lá no Belgrano e tal, mas não tem certeza de nada. Então, assim, tu vai olhando o próprio Paulinho e o Praxedes eu acho que é um cara que pode ajudar. É bom jogador. Inclusive, não o tiraria no jogo contra o Corinthians. Não tiraria, porque mesmo fora de ritmo, tu vê que ele tem uma qualidade no passe muito superior aos parceiros dele. E o Paulinho é uma incógnita também, mano. Foi procurado pelo scout do Botafogo, o próprio scout do Botafogo fez proposta pelo Paulinho e o Vasco conseguiu porque ele é vascaíno. Ele é vascaíno, ele levou a família toda pra apresentação. Então, tipo assim, isso pesou muito. E a outra é o Rossi. O Rossi, pra mim, é muito mais uma contratação de mecanismo de confiança, porque, cara, time na merda, como tá o Vasco, sem confiança, irmão, não adianta. Tu pega os últimos 2 jogos aí do Corinthians e do Atlético Paranaense, o Vasco perdeu pelo menos 3, 4 chances claras de gol. Claras, tá ligado? Que poderiam dar oportunidade pro Vasco de vencer ou pelo menos pontuar na partida. Então, assim, eu acho que o Rossi é muito mais identificação e confiança do que melhor que o Peck. O Rossi não é melhor que o Peck, pô. Entendeu? Sim, concordo. Cara, o Vasco, assim, pô, acho que tá mal, enfim, acho que iludiu o seu torcedor. Acho que como você mesmo fala nas suas lives, que eu também acompanho quase sempre pós-jogo do Vasco que dá pra falar que a 777, ou pelo menos os caras que estão no comando ali, tipo, mentiram pro torcedor do Vasco, né? Mentiram. E você fala isso muito bem, assim, porque, de fato, os caras fizeram algumas promessas ali que não foram cumpridas. E, mano, só que dito isto, assim, porra, Vasco deixou muito a desejar, etc, etc. Só que, cara, porra, eu vejo bastante... Cara, eu tô meio viciadinho nesse Campeonato Brasileiro pra caralho, eu tô campeonato excelente. Eu tô curtindo o futebol, moleque. Assim, até, caralho, que bom que minha mulher tá entendendo, assim, pô, estamos com um canal novo agora. Só que, pô, mas por mim eu fico vício. Os dias aí vendo futebol e só, pô, se for pra sair, saio depois, janto depois, eu vou pra alguma porra depois. Moleque, eu fiz a Luana. Eu fiz a Luana começar a botar na bet, pô. Porra. Eu falei, e ela assiste ela aí. Pra ter graça pra ela, né? Ela tá em casa. Por exemplo, ontem, Palmeiras e Atlético, ela tá em casa, ela. O que tu acha dessa aqui? Print. Tá ligado? Nesse nível, porque é o vício mesmo. E aí, mano, eu tô vendo muito jogo mesmo. Acho que é o campeonato dos últimos anos que eu mais vi jogos e eu tenho visto bastante jogos do Vasco. Cara, o Vasco merecia ter pelo menos uns 7 pontinhos a mais aí. Pelo menos, mano. Verdade. Tem muito resultado injusto e muito por isso que o Pedrosa falou, o Vasco não consegue fazer gol, pô. Não tem ninguém pra fazer gol. Contratou o homem gol, né? Que era o Pedro Raul. Se tu pegar o Vasco e o Botafogo, obviamente, tipo assim,
o Botafogo merece ali pra caralho e o Vasco merece estar na zona de rebaixamento. Mas, assim, todas as vezes que o pão caiu, pro Botafogo a manteiga caiu pra cima. Todas as vezes a do Vasco caiu pra baixo. Todas as vezes. Tipo assim, todos os jogos que ficou ali no detalhe pra ganhar, o Botafogo ganhou. E todas as vezes que ficou no detalhe, o Vasco perdeu. Então, tipo assim, eu tenho falado que eu acho que o Vasco... Hoje eu já não acho mais que o Vasco não cai, tá ligado? Mas eu acho realmente que o Vasco tem todas as condições de não cair ainda. São 6 pontos, né, pra sair? E um jogo a menos, né? 6 pontos e um jogo a menos pra cair. Então, assim, matematicamente tá controlado ainda, tá ligado? Não tá uma parada tipo, já foi. Eu não acho que já foi. Eu acho que com o Ramon Dias, levemente, houve uma melhora. Acho que houve uma melhora. Eu acho que, porra, você passa 8 meses do ano com um trabalho horrível do Barbieri e 2 meses, 6 meses de Barbieri e 2 meses sem técnico, pô, o time que é ruim, ele vira tenebroso, tá ligado? Então, assim, se o Ramon Dias realmente acertar, o time que é ruim, ele vai ser só ruim. E pode ser um ruim competitivo. Aí você pega, beleza, a janela do Vasco é fraca, mas ali você bota ali um Praxedes, você consegue fazer o Peck continuar jogando bem, caiu de rendimento, mas continuar jogando bem como estava jogando no início do ano. E aí você pega umas pecinhas e você já compete, tá ligado? O Orediano, moleque. O Orediano que chegou na primeira janela, ele jogou pra caralho contra o Corinthians. Então, muito, assim, jogo caralho. Vai que esse cara acontece agora. Essa porra faz diferença, entendeu? Sim. E aí, cara, assim, querendo ou não, assim, pô, uma trincazinha ali de... É porque esse eu queria até que o Pedrosa falasse um pouquinho, tentando ser um pouquinho rápido pra gente já caminhar pro final, porque parece não tá tendo muito espaço com o Ramon Dias, que é um moleque que eu acho muito talentoso, joga muita bola, que é o Marlon Gomes. Mas assim, eu sempre imaginei o Vasco, pelo menos no esquema Barbieri, com 2 abertos, com essa trinquinha, depois chegou um Medel, Medel Jair, que foi um dos acertos na temporada, dá pra chamar assim, e o Marlon Gomes sendo aquele terceiro homem que sai mais. Por que o Marlon Gomes não tem espaço com o Ramon Dias? Você tem essa explicação? Mano, eu acho que isso reflete muito a bagunça do que é o Vasco, tá ligado? O Vasco não tem nem comissão técnica permanente. Então, por exemplo, o cara chegou. Quando você troca de treinador, o cara chegou. A missão da comissão que tá ali é falar assim, ó, parceiro, esse moleque aqui, ele é titular da seleção sub-20 brasileira, ele acabou de fazer um mundial absurdo, esse moleque aqui tem que jogar, ou pelo menos ele tem que estar no teu radar. Observa, porque esse moleque aqui, ele é importante. E o Marlon Gomes, nem entrar nos jogos, ele tem entrado direito, tá ligado? Então, assim, ele escolheu o Medel, o Jair e o Praxedes, que foi até um meio que conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola contra o Corinthians, mas, por exemplo, no segundo tempo, ele coloca o Carabarral, que inclusive entrega a bola do gol do Corinthians, tá ligado? Então, quem devia jogar não era o Carabarral, quem devia jogar era o Marlon Gomes, porque o vascaíno que acompanha já sabe que esse moleque tem muito potencial, mas aí falta a intervenção de você chegar e falar, isso aí, cara, é o reflexo. E tem um ponto, Bruninho, que a gente tem que, para finalizar aqui sobre Vasco, que eu sei que tu tá corrido aí também, irmão, muito se fala assim, eles mentiram. Sim, eles mentiram, pra caralho. Só que o Vasco gastou mais de 100 milhões de reais na temporada. Caralho, eu bato muito nessa Isso é bizarro. Mano, isso é bizarro. Se você gastou mais... Gastou, que eu digo, orçou, né? Se comprometeu a pagar. Se você fez isso e tu tem 9 pontos na lanterna do campeonato, irmão, teu trabalho é incompetente. Ponto. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Às vezes a galera fala, dinheiro, não sei o quê. Não é questão de dinheiro, é questão de decisão de futebol. E as decisões do futebol do Vasco foram terríveis. Caralho, mano, concordo. Assim, e aí tem um só, pra finalizar assim, e aí, porra, cara, obviamente eu sou flamenguista, tá ligado? Então eu nem me sinto confortável de falar da torcida do Vasco, o que a torcida do Vasco deveria ou não fazer. Só que vira uma parada que, tipo assim, o Vasco só vai sair desse ano, desse buraco, se a torcida comprar muito barulho. E eu sinto que, mano, não dá mais pra cobrar da torcida do Vasco porra nenhuma. Não dá. Pô, tipo, não dá mais. Pô, a torcida do Vasco tem que ir em São Januário ajudar o... Pô, mano, não tem mais, tá ligado? Não tem como. E vagabundo vai, tá? Mesmo ninguém cobrando nada, vagabundo vai. E vai. É porque, tipo assim, não tem paralelo pra gente fazer com nenhum time do Brasil. Não tem. Total. 20 anos nesse nível de merda, nenhuma torcida passou por isso. Nenhuma. Zero. Nenhuma. Já teve torcida que ficou 20 anos sem ganhar título, beleza. Mas isso aí é outra parada. Cara, o que eu mais fico revoltado do Vasco, aí falando como, porra, no geral, assim, não como, porra, rival, porque certamente vai ver um flamenguista, porra, tá revoltado que o Vasco tá fudido? Flamenguista de mentira. Tem de tudo aqui, né? Na rede social. Mas falando como, porra, amante do futebol mesmo, jornalista e tal. Caralho, moleque, o Vasco é o típico do caso que, assim, tem da onde tirar, mano. Basta você ser só organizado. Moleque, é muita gente que é Vasco. O Vasco é um dos poucos clubes, poucos eu não sei, mas um dos, sei lá, meia dúzia, assim, 8 do futebol brasileiro,
que é o clube nacional, assim, de fato. Tem torcida em todo... Pô, tem muito clube grande, gigantesco, de massa, mas às vezes só no seu estado, ali na sua cidade, um mais próximo. O Vasco é nacional pra caralho. Então, mano, o Vasco organizado, assim como o Flamengo ficou organizado a partir de 2013, caralho, moleque, eu vejo muita torcida, pô, tanto que até outro dia, na dificuldade, o Vasco, beleza que tinha muitos planos de sócio com valor bem baixo, mas o Vasco foi o clube com mais associados no Brasil, pô, passou de 100 mil sócios. E agora é o pior do Rio. Tá atrás do Botafogo e do Fluminense. É administração, porra. Se tu tiver uma administração que o torcedor olha assim, caralho, mano, esses caras são de verdade, pô, irmão, tem da onde tirar, tem da onde, pô, Vasco alavancar a fonte de renda, etc, etc. Então, assim, é muito triste ver o que fazem com o Vasco, porque, de fato, o Vasco é isso, e assim, aí beleza, muita gente discute Ibope, pesquisa de torcida, mas, pô, o Vasco, assim, eu me lembro, enquanto criança, era muito Flamengo, Corinthians, aí o Vasco brigando pelo terceiro lugar ali com o São Paulo, Palmeiras. Hoje o Vasco já é quinto, eu já vejo algumas pesquisas colocando abaixo do Cruzeiro, por exemplo. Eu acho que é meio foda, acreditar nessa, né? É quinto. Não tem como. É quinto. Então, mas assim, quinta. O ponto é quinta, mas assim, quando você olha e o que acontece, tu parece que é terceiro, mano. Eu tenho a impressão que o Vasco é mais nacional que São Paulo e Palmeiras, por exemplo, assim, quando vai em outros lugares, tá ligado? Corinthians Sim. e Flá, de fato, é outra parada. Mas assim, enfim, mano. Eu acho que assim, a torcida do Vasco, nessa questão, a torcida do Vasco, ela não diminuiu. Mas eu acho que quem é vascaíno é hereditário. E o Vasco não ganha novos torcedores. Porque, por exemplo, tem muita gente que virou Flamengo por causa do Gabigol. Tem muita gente que tá virando Botafogo esse ano por causa do Tiquinho, exemplo. O Vasco não teve esse momento, mano, tá ligado? O Vasco teve 2011, 2012 ali, mas era quem é Vasco, virou Vasco e tal. Depois o bagulho é só a tragédia. Então, assim, nesse quesito da torcida, eu acho que a maior prova de fidelidade da torcida do Vasco não diminuiu. Isso é muito bizarro, por mais que a merda toda tenha acontecido. E é isso, cara, administração, Bruninho, administração. O Vasco não ter torcida hoje no estádio é culpa da diretoria, porque a merda acontece contra o Goiás por conta da diretoria, que não demite o Barbieri. E aí você é pouco entendimento de Vasco, que aquilo ali é óbvio que vai dar merda. Eu não fui pro jogo nesse dia, porque eu já sabia que ia dar merda, entendeu? Então, assim, tudo. Demorou a demitir o Barbieri, tragédia anunciada nessa situação, aí perde mando de campo, aí vai jogar em São Januário agora, ou com mulheres e crianças, ou com estádio vazio, mais um jogo. Isso aí pra dentro do Campeonato Brasileiro, vai pegar o Grêmio. Porra, é outra merda anunciada também, entendeu? Difícil, sabe? A chance é muito complicada, fora as decisões de futebol, a diretoria, montagem de elenco, correção de rota, que tu traz um zagueiro que é quarto reserva no Santos, e aqui ele não vai jogar, e por aí vai, mano. É muita gente incompetente. Muita gente incompetente. É isso. Cara, então, pra ir pro final aí, só dar uma dica pra galera que tá começando, porque, de fato, você deve receber muito mais que eu, assim, né? Porque, enfim, eu trabalhava muito atrás das câmeras, as pessoas me conheciam tanto, agora eu conhecendo um pouquinho mais, tem uma galera que me manda pergunta, porra, Bruninho, que queria muito entrar na área de jornalismo, o que eu faço, isso e aquilo, e você é um cara que hoje já dá até cursos, né? Dá aulas. Então, pô, dá esse pitaquinho aí, dá essa dica para o jovem estudante, sabe voar? Sabe voar, estudante. Dá essa dica para os estudantes aí e fala um pouquinho sobre apuração, como começou essa... Então, vamos lá. O que eu sempre falo para as pessoas que me acompanham é o seguinte, irmão... Rapidinho. Aqui não tem gênio, tá ligado? Eu não sou gênio, não sou bom pra caralho, absurdo, tal. Eu faço o básico. O problema é que hoje, dentro do nosso mercado, fazer o básico tá escasso. As pessoas não fazem o básico, que é o quê? Procurar um lado, escutar o lado, e procurar o outro, e escutar o outro lado. As pessoas querem, na ânsia de dar a notícia, elas estão sempre... escutei isso aqui, toma, solta. Escutei isso aqui, solta. E aí, irmão, o teu nível de erro e acerto, com certeza vai ser maior o de erro. Porque o que mais acontece hoje, ainda mais no mundo de rede social, é informação o tempo inteiro. Chega uma porrada de coisa para mim que você tem que fazer o filtro. Então, eu tô começando agora. Irmão, liga, perturba, manda mensagem. Não tem notícia, não conseguiu, não se desespera. Tem uma frase do famoso Jorge Cajuru: o silêncio não comete erros. Então, assim, irmão, não fica nessa ânsia de apuração. Eu quero dar o furo, porque isso é importante. Lá ele. Isso é importante? É importante, irmão. Isso aí te dá uma visibilidade muito grande. Mas existem coisas mais importantes dentro da profissão do que
propriamente dar o furo. Perfeito, você ter responsabilidade. Se alguém der o furo, não fica com vaidade, não. Irmão, corre atrás daquela informação e tenta destrinchar ela de outras formas, entendeu? E você que está começando no jornalismo agora, você não obrigatoriamente precisa ser um apurador. Você pode ser bom em uma porrada de coisa. Você pode ser um bom editor, você pode ser um bom produtor, você pode ser um cara bom pra caralho de câmera, de comentário, um apresentador. Então, assim, a apuração é o básico do jornalismo. Se você quer viver de notícia, faça o básico, mano. Porque, assim, não é questão de ser gênio, não é questão de ser bom pra caralho. É questão de fazer o básico. E a gente consegue ter essa notoriedade também, mas assim, mas muita gente tenta fazer o básico e não consegue. Que o segredo da apuração, pra mim, é o relacionamento. Então, mas aí uma coisa... Eu tenho o talento de saber se relacionar com as pessoas. Sim. Isso faz muita diferença. Então, isso aqui... De verdade, assim, o Pedrosa pode tentar dar uma dica ou outra aqui, mas assim, aí vai muito do pessoal, o feeling, na hora de tratar, você saber falar, você conseguir, tirar do cara a intimidade ali, a afinidade, a confiança, enfim. E vence na insistência. Vence na insistência. E tipo assim, não adianta tu chegar para um diretor de futebol e querer que ele te dê tudo de bandeja, porque ele não vai te dar. Mas se você chega, eu tive um exemplo hoje, que eu posso até falar rapidamente, por exemplo, eu soube hoje que o Vasco estava negociando com o Vieto. E eu vou falar isso na minha live de noite. Não deve acontecer, porque é muito difícil, a família dele mora na Espanha e quer ficar lá. Mas o Vasco está em contato com o Vieto. E aí é o tipo de informação que eu recebi fora do clube. É o tipo de informação que eu recebi. E aí eu chego pro diretor, eu não pergunto assim, ô Paulo Brax, quem vai ser o camisa 10 do Vasco? Não, eu chego aqui, Paulo, olha só, eu tenho informação de que o Vasco está negociando com o Lucas Vieto, procede? É assim. E aí o cara começa a te respeitar no sentido de, porra, esse cara tem informação. Vou ligar para ele, tá ligado? E aí liga, tá e aí conversa. Verde. Exato, e você vai no relacionamento. Sem você, obviamente, ficar vendido por um lado ou por um outro. Mas muitas vezes você tem um bom relacionamento, isso não significa que isso vai alterar a sua ética profissional. Ter bom relacionamento em qualquer lugar que você transitar, irmão, é muito importante. Exatamente. É fundamental. Pô, perfeito, hein? Que aula! Que aula! Amigo, obrigado, tá? Tamo junto, pô, prazerzão. E ó, vamos ensaiar aí uma collab do canal do Pedrosa com o canal Bruninho Simões, hein? Perfeito. Pré e pós-jogo. Bastidores. Tem que ter. É isso. Tem que ter. É isso, rapaziada. Pô, deixa o like aí. Pô, se inscreve no canal. Cara, foi pica, mano. Gostei muito da presença ilustre. Voltará. E é isso, rapaziada. Deixa o like que a gente tem que trabalhar. Verdade é. À disposição. Aqui, beijo. A gente tem que trabalhar. É nóis. Um abraço. Tamo junto.